Santo Hermenegildo. Inspire-se. Em um mundo onde a fé era disputada a ferro e fogo, um príncipe preferiu perder o trono a renunciar a Cristo. Esta é a história de Santo Hermenegildo, mártir que enfrentou o próprio pai, um rei herege, para permanecer fiel à Igreja Católica. Você vai conhecer a trajetória de coragem de um homem que escolheu a coroa eterna em vez do poder terreno, e como seu sacrifício converteu uma nação inteira. Prepare-se para uma narrativa de fé, heroísmo e amor a Deus acima de tudo. No dia 13 de abril, a Igreja Católica celebra Santo Hermenegildo, que passou a Igreja no ano de 568, era rei da Espanha Leovigildo, que professava a religião ariana. Seus filhos, Hermenegildo e Recaredo, foram educados na mesma religião. Hermenegildo recebeu a coroa de Sevilha, enquanto Recaredo permaneceu em Toledo. Pouco tempo depois de ter subido ao trono, Hermenegildo casou-se com Ingonda, princesa da Áustria, filha do rei Sigeberto e conhecida como católica fervorosíssima. Tendo Leovigildo perdido a primeira esposa, Teodósia, contraiu matrimônio com Gosvinda, a qual parecia ter feito voto de empregar todos os meios para atrair Ingonda à heresia ariana. Nada conseguiu, porém Ingonda teve a grande satisfação de converter o marido ao catolicismo. A cerimônia da abjuração do erro e admissão do rei na Igreja Católica realizou-se com a máxima imponência, na presença do bispo de Sevilha, São Leandro. A conversão de Hermenegildo desgostou sobremaneira ao pai, que o ameaçou com a destronização, caso não voltasse imediatamente à fé ariana. Hermenegildo, com respeito mas com franqueza, respondeu ao pai que, na perplexidade em que se achava, vendo-se entre duas obrigações, obedecer a Deus ou ao pai, preferia perder a coroa a renegar a fé. O pai cumpriu a ameaça e, com um grande exército, marchou contra Sevilha, a qual se rendeu após um ano de resistência. Hermenegildo fugiu. Não encontrando acolhimento por parte dos legionários romanos, dirigiu-se a Córdova e, por fim, a Osseto, cidade bem fortificada que parecia oferecer-lhe abrigo seguro. Com 300 homens dedicados e valentes, pensou resistir aos ataques das forças inimigas. Logo, porém, convenceu-se da inutilidade de opor-se a forças muito mais numerosas. Vendo a cidade invadida pelos soldados do pai, retirou-se para dentro de uma igreja, esperando que este, respeitando o santo lugar, o tratasse com clemência paternal. Um irmão mais novo, compadecido de Hermenegildo, procurou-o, lançou-se-lhe ao pescoço e, com a voz entrecortada de soluços, pediu-lhe que fizesse as pazes com o pai, de quem podia seguramente esperar o perdão. Hermenegildo, aceitando o conselho do irmãozinho, esperou o pai, que não tardou a aparecer. Para mostrar boa vontade, o filho ajoelhou-se diante do progenitor e pediu perdão. O pai mostrou-se agradado e convidou Hermenegildo a acompanhá-lo até o acampamento. Lá chegando, mudou de atitude. Ordenou que o filho fosse despojado de todos os adornos reais, mandou colocar-lhe algemas nas mãos e nos pés e encerrá-lo numa masmorra. O tratamento que lá lhe dispensaram foi o de um criminoso. Hermenegildo, porém, não se entregou ao desânimo. Firme na fé, pôs toda a confiança em Deus, a quem de boa vontade sacrificou tudo o que o prendia a este mundo. Por diversas vezes, foi-lhe oferecido o perdão e prometida a liberdade, com a reabilitação completa, sob a condição de abandonar a doutrina da Igreja Católica. Hermenegildo respondeu que preferiria perder o agrado do pai a sacrificar a graça divina, que antes queria morrer do que abandonar a religião. Não me custa renunciar a uma coroa terrestre quando tenho garantida a eterna, disse Hermenegildo ao bispo ariano, que por ordem do rei viera oferecer-lhe a comunhão pascal. O pai, sabendo como Hermenegildo respondera ao prelado, encheu-se de tanta ira que resolveu condenar o filho à morte. Algozes foram mandados ao cárcere para comunicar-lhe a sentença. Hermenegildo, recebendo tal recado, caiu de joelhos, agradeceu a Deus e recomendou a alma ao Criador. Um dos algozes, com um golpe de espada na cabeça, tirou-lhe a vida. Praticado o crime, Leovigildo sentiu-se perseguido por crueldíssimos remorsos
e sinceramente arrependeu-se desse procedimento. Em sua última doença, pediu ao bispo São Leandro que instruísse na doutrina católica o príncipe Recaredo, irmão de Hermenegildo. Ele mesmo, apesar de reconhecer a verdade da religião católica, não teve coragem de abjurar os erros do arianismo, não se sabendo os motivos que o retiveram na heresia. O martírio de Santo Hermenegildo produziu frutos belíssimos. Poucos anos depois, a nação inteira, abandonando o arianismo, converteu-se à religião católica. Reflexões em Gonda, a piedosa mulher de Santo Hermenegildo, conseguiu que o esposo, que era ariano, pouco a pouco se tornasse amigo do catolicismo, se convertesse e morresse na religião verdadeira. Hermenegildo deveu, pois, a salvação à graça de Deus e à esposa. Quanto bem não pode fazer uma piedosa esposa, como é belo os cônjuges animarem-se mutuamente na prática do bem. Que tristeza, porém, se um afasta o outro do bom caminho, o incita a praticar o mal e o leva à perdição eterna. Católicos casados com acatólicos devem envidar todos os esforços para conduzir o cônjuge à verdade da fé católica. É indispensável, porém, que deem bom exemplo na prática das virtudes cristãs e tenham uma conduta irrepreensível. Antes de tudo, é necessário que conheçam bem a doutrina católica e nela estejam firmes. Aos seus esforços e à prática das virtudes, deve aliar-se a oração, contínua e fervorosa, para que Deus dê à outra parte a luz e a coragem necessárias para realizar a conversão. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje. Em Pérgamo, na Ásia Menor, morreram mártires pela fé São Carpo, bispo de Tiatira, o diácono Papilo e sua irmã Agatonica, com muitos outros cristãos, vítimas da perseguição de Marco Aurélio e Lúcio Vero. Em Ravenna, o Santo Urso, bispo e confessor. Santo Hermenegildo, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que destes a Santo Hermenegildo a graça de preferir o reino dos céus ao poder terreno, concedei-nos por sua intercessão a fortaleza para permanecermos fiéis à vossa verdade, mesmo diante das maiores adversidades. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua interação é muito importante. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos edificantes. Copie o link na descrição e envie para os seus contatos para que o conteúdo chegue ao maior número de pessoas.